Opa, e aí, tudo bem com vocês? Então, finalmente chegou o momento de falar sobre a reforma tributária, aqui nesse canal. Então, a gente está em 2025, ainda não chegou, né, o momento de implantação da reforma tributária, que começa em 2026, mas, chegou o momento de começar a estudar, a planejar de forma estratégica o que que a gente vai precisar fazer aí para buscar a menor carga tributária possível dentro desse novo contexto aí de IBS e CBS, tanto no contexto imobiliário aí, nas incorporações imobiliárias, nos loteamentos em si, e também aí nos serviços de construção civil e os serviços ali que estão anexos, ao contexto imobiliário e à construção civil. Então agora é o momento de entender principalmente quais são essas alterações, né, do ponto de vista técnico, os princípios, as bases e começar aí a planilhar, a calcular, quais são as rotas que essas empresas, e não só essas empresas, né, todas as empresas que estão aí no nosso mercado brasileiro vão ser afetadas, de alguma forma. Então, entender o contexto que você está e quais os caminhos, que você tem que tomar, para conseguir chegar na menor alíquota possível dentro desse novo sistema, tá bom? Então o objetivo, deste vídeo, dessa aula, é apresentar para vocês quais são, as principais alterações que essa reforma tributária, que já foi, publicada, né, já teve emenda constitucional, já teve lei complementar publicada, quais são as alterações principais que essas legislações vão trazer para a gente, tá? Então fica aqui comigo, pega sua pipoca, pega seu café, porque o vídeo vai ser longo, mas vai ser um vídeo aí muito bom para você se contextualizar. Então vamos nessa. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender em relação à reforma tributária é que não é só uma reforma tributária, mas na verdade é um pacote, com diversas reformas aí acerca dos nossos regramentos que falam sobre tributos, tá? Então, este vídeo e a reforma tributária que a gente está presenciando hoje é a reforma tributária do consumo. Então, todos os tributos que, permeiam ali no consumo, como o ICMS, o ISS, o PIS, o COFINS, eles que vão ser alterados neste primeiro momento, tá. Então, a reforma tributária atual é a reforma do consumo, mas nós vamos ter também, reformas em outros âmbitos, como eu falei, como no âmbito da renda, com a reforma da renda, através aí, pelo menos em partes, tá, do projeto de lei 1087 de 2025, que já está sendo aí, discutido pelas casas legislativas. Então, a gente vai ter essa reforma da renda e também teremos a reforma aí da folha de pagamento, né, do nosso INSS patronal, do nosso dos nossos impostos aí que, incidem sobre a folha de pagamento em si. Então, existe este pacote de reforma tributária, mas para este vídeo e para este contexto inicial, né, de 2025 que a gente está discutindo, a nossa reforma tributária é a reforma do consumo, beleza? E em se tratando, de legislação, efetivamente, tá, aquilo que já está válido, já está, dado, nós já precisamos cumprir em relação a essa reforma do consumo. Nós tivemos em dezembro de 2023 a publicação da emenda constitucional à nossa Constituição Federal, de número 132, que trouxe aí as diretrizes básicas, né, para estes novos impostos que vão nascer aí para atualizar a nossa regra de tributação sobre o consumo. Tá? Então a gente teve a publicação dessa emenda constitucional em 2023 e em janeiro de 2025, no dia 16 de janeiro, nós tivemos a publicação da Lei Complementar 214 de 2025, que veio aí para dar mais especificações, para dar mais detalhes acerca desses novos tributos que vão nascer aí, que vão substituir os impostos sobre o consumo que a gente tem hoje, tá? Então, de forma bem prática, tá? E bem básica para você que é incorporador e não teve nenhum contato com a reforma tributária ainda. E você que é contador também e está começando a estudar esse assunto, como que vai funcionar essa substituição dos impostos sobre o consumo que a gente tem hoje para a nova regra, que vai vir aí com a reforma tributária, tá?
atualmente, sobre o consumo, nós temos aí os seguintes impostos, né. No âmbito federal, nós temos o PIS e a COFINS, que são 2 contribuições. No âmbito, estadual e municipal, nós temos o ICMS, que é aquele imposto que incide sobre a circularização de mercadorias e alguns tipos de serviços. E nós temos também o ISS, que é um imposto que, em linhas gerais, ele incide aí sobre as prestações de serviços como um todo, tá. E no âmbito federal nós temos também o IPI, mas eu não quero discutir o IPI, aqui neste vídeo, porque não é objeto de trabalho aqui, das pessoas que acompanham o meu canal, né. Então a gente acaba ficando aí limitado, né, pensando em construção civil, em atividade imobiliária, ao ISS, né, o ICMS, de forma bem breve, e ao PIS e à COFINS. Então esse vai ser o objeto aqui do nosso estudo. Então vamos ali primeiro para o âmbito federal. Pensando em PIS e COFINS, com o advento da reforma tributária, estes impostos, PIS e COFINS, serão extintos, tá? Eles vão acabar, eles vão sair de cena. E no lugar destes 2, dessas 2 contribuições, nós teremos aí o nascimento da CBS, tá, CBS, que nada mais é uma sigla para Contribuição Social sobre Bens e Serviços, tá. Então a gente vai ter a extinção de 2 tributos, né, PIS e COFINS, para o nascimento de um, que vai substituir esses 2 tributos que vão ser extintos, tá. Então a gente vai ter aí o nascimento da CBS, grave esse nominho aí, CBS. E no âmbito estadual e municipal, nós teremos aí a extinção do que a gente conhece como ICMS e do ISS, então os impostos aí sobre circularização de mercadorias, ICMS, e sobre serviços, o ISS, eles serão extintos, eh, mesmo que de uma forma gradual, tá, vai ser diferente, eu vou explicar isso, essa aula vai ser diferente, de como vai ser extinto o PIS e a COFINS, tá, mas eles ainda assim serão extintos para dar lugar ao nascimento de um novo imposto, esse é efetivamente um imposto, tá, que vai se chamar IBS, que nada mais é, né, do que a sigla para Impostos sobre Bens e Serviços, tá. Então a gente vai ter aí, mais uma extinção, né, assim como os impostos ali na esfera federal, para o nascimento de um imposto novo. E em relação ao IPI, ele vai ser extinto parcialmente, tá. Ele ainda vai continuar existindo em alguns contextos, principalmente ali, quando a gente fala da Zona Franca de Manaus, mas a gente vai ter aí, o nascimento de um novo imposto que vai incidir aí sobre algumas, produções, e vai se chamar IS, que é a sigla para Imposto Seletivo. Mas como eu falei, eu não quero falar desse imposto aqui, nesse vídeo, porque não é objeto de trabalho, de vocês aí que me assistem, tá. Mas futuramente, se existir essa demanda de vocês, pode deixar aqui no comentário, eu posso fazer um vídeo falando só, sobre o IPI na reforma tributária. E como que vai funcionar a formação, da alíquota desses novos tributos. Nós teremos uma alíquota única, tá, tanto para CBS quanto para IBS, para todas as atividades. E como que vai funcionar a formação dessa alíquota, tá? O Senado Federal, ele vai publicar, por meio de uma resolução, uma alíquota de referência, tá, para esses 2 impostos. E estes entes federativos, a União, os estados que compõem aí o nosso país e os municípios, eles vão poder, para firmar, para determinar a sua alíquota, referenciar, né, conectar com a alíquota de referência que o Senado publicar, podendo até mesmo aumentar em pontos percentuais ou diminuir em pontos percentuais, ou não, ou eles não têm essa necessidade de vincular essa alíquota de referência, então eles têm essas 2 opções, ou vincula a alíquota de referência do Senado Federal ou determina a sua própria, alíquota. Se este ente federativo não tiver uma lei que especifique, qual é a alíquota que ele está usando e como ele está formando essa alíquota, a gente presume, tá, a legislação já deixa claro que fica presumido que este ente vai usar aí a alíquota de referência do Senado Federal. Então, a gente vai ter aí uma alíquota formada, né, pela CBS, que a União vai determinar, e a IBS, o IBS, na verdade, que os estados e municípios aí vão poder fazer essa referência, combinado?
E somando essas 2 alíquotas de IBS e CBS, nós teremos aí o que a gente conhece, na internet, no mercado, com muita frequência de IVA dual, que é basicamente aí, os 2 IVAs, né, um IVA é o CBS e o outro IVA é o IBS. Em relação ao percentual efetivo, desta alíquota, a gente não tem ainda algo determinado, mas muito se fala entre algo somando CBS e IBS, tá? Entre algo entre 26,5% e 30%. E como que está posta, como que vai funcionar aí, tanto a transição quanto essa linha do tempo desta reforma tributária? Em 2023, como eu mencionei, nós tivemos a publicação da Emenda Constitucional 132 de 2023, que trouxe as diretrizes desses impostos e contribuições novos sobre o consumo. Em 2025, né, nós tivemos a publicação da Lei Complementar 214 de 2025, que trouxe mais detalhes, trouxe um nível mais profundo de informações sobre a IBS, a CBS e o imposto seletivo. Em 2026, a gente vai começar aí a ter uma fase de testes para IBS e para CBS. Como que vai funcionar praticamente essa fase de teste? Vai haver aí uma cobrança de 0,9%, tá? Para cada operação que você executar de CBS e de 0,1% para cada operação aí que você executar de IBS, tá bom? Mas, se você cumprir com algumas obrigações acessórias que o fisco determinar, você não vai precisar efetuar o recolhimento, neste período de testes, tá? E se por acaso você ter, efetuado este recolhimento, você pode compensar este valor pago com o que você deve de PIS e COFINS. E a partir de 2027, a gente começa com a cobrança efetiva da CBS somente, tá? Então a gente vai ver aí a extinção do PIS e da COFINS, como a gente conhece hoje, tá? Tanto no regime cumulativo quanto no regime não cumulativo, e o início da cobrança efetiva deste novo tributo da contribuição social sobre bens e serviços. Aí a forma que vai ser cobrado, a forma de apuração das diretrizes, eu vou explicar mais para frente, tá? Pode ficar tranquilo. E somente a partir de 2029 que a gente vai começar uma transição, tá? Da entrada do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e da extinção gradual do ICMS e do ISS, tá? Então, em 2029, a gente começa com uma cobrança gradual, é um aumento de cobrança, né, gradual de IBS, e uma diminuição aí em 10%, então só vai ser cobrado 90% da sua alíquota de ISS e de ICMS, tá? Aí 2030 essa mesma base, essa mesma forma de apuração, só que com 80% da alíquota de ICMS e de ISS. 2031, 70% da alíquota. 2032, 60% da alíquota. E quando a gente chega em 2033, a gente vai presenciar a extinção total de CMS e de ISS e a cobrança efetiva aí de 100%, tá bom? De IBS. Então, no momento que a gente chegar em 2033, a gente vai consolidar aí esta nova forma de apuração, este novo contexto, tá? Com cobrança integral de CBS que começa em 2027 e com a cobrança integral de IBS também, que vai começar aí de forma total, tá? Que vai terminar aí sua gradualidade em 2033. Agora, vamos começar aí a conversar efetivamente sobre como vai funcionar esses impostos, qual é a essência desses impostos, tá? O IBS e a CBS, eles têm aí o mesmo tratamento quanto à essência, quanto à parte técnica deles, tá? Então, qual é a premissa básica destes impostos e dessas contribuições dessa contribuição que vai surgir, tá? É a neutralidade, tá? E o que que isso quer dizer com esse princípio da neutralidade? Que o imposto por si, ele não poderia, né, no fim das contas, impactar aí os contextos de negócio que a gente tem no Brasil. Tanto negócio no contexto da construção civil, da atividade imobiliária, entre incorporações, loteamentos e qualquer contexto aí da atividade empresarial que a gente tem no nosso país, tá?
E para que isso aconteça, para que esse imposto eh, ele não afete, as decisões de mercado que a gente tem, a gente precisa, né, ter essa questão da não cumulatividade. Então o imposto que eu pago, nas minhas aquisições de materiais, serviços, de mercadorias, em geral, eles vão me dar direito a crédito, que eu vou abater dos meus débitos. Então dessa forma, eu só vou pagar imposto, efetivamente, tributo, sobre aquilo que eu agreguei nesta cadeia aí de mercado, nessa cadeia produtiva, tá. E junto dessa não cumulatividade, vem a questão do imposto e dos tributos no geral, na reforma tributária, serem cobrados por fora, tá? Para ter essa questão da transparência, sobre o quanto você está pagando efetivamente de imposto sobre uma operação. Então, só exemplificando aqui para você entender o que seria essa não cumulatividade e esse imposto pago por fora, tá? Pense que você comprou aí uma mercadoria, um material para o seu negócio e ele custou R$ 1.000 para você, tá? O valor dessa operação é de R$ 1.000. Só que, numa alíquota, por exemplo, de 28%, você teria que recolher os impostos por fora. Então, qual seria o valor que você, deveria pagar para o seu fornecedor considerando essa alíquota de 28%? R$ 1.280, tá, com esse imposto pago por fora. Então, desses R$ 1.280 que você pagou, R$ 1.000 é da operação e R$ 280 é do imposto, tá. E este valor de R$ 280 você pode conseguir ver ele destacado na nota fiscal. E para fazer jus a essa não cumulatividade, você pode abater dos seus débitos dessa venda, dessa revenda, dessa mercadoria, estes R$ 280 que você pagou a título de imposto na aquisição dessa mercadoria. Então, basicamente, este é o princípio da neutralidade de forma operacional, tá? Tem essa questão da não cumulatividade e tem a questão aí do imposto ser pago por fora. E sobre o que vai incidir estes novos tributos? E aqui é muito interessante que a gente vê, o nascimento de uma nova definição de incidência, tá, para IBS e CBS. Basicamente, estes tributos eles vão incidir sobre as operações onerosa em que haja, o fornecimento, tá, é este o verbo novo que a gente vê nascendo, tá, na legislação tributária, o fornecimento de bens ou de serviços, né, entre um fornecedor e um adquirente ou destinatário. Ainda poderá existir a cobrança de IBS e CBS sobre operações não onerosas, tá? E, essas operações não onerosas, claramente, elas devem estar previstas, na legislação, tá? Então, se elas não estão previstas na legislação, tá, sobre IBS e CBS, não vai incidir esse imposto, mas aquelas que estão previstas, a priori, sim, vai ter cobrança aí de IBS e de CBS. E aí, o que você está achando desse conteúdo novo aí, sobre a reforma tributária? Está sendo interessante para você? Tá te ajudando a entender, quais alterações, vão te afetar no seu negócio, na sua incorporação, no seu loteamento, na sua empresa como um todo? Se sim, vou pedir para você deixar o like aqui embaixo para me ajudar, a impulsionar esse vídeo cada vez para mais pessoas, né, para ajudar a crescer aqui o meu canal. E se inscreve se você não for inscrito para você aproveitar aí mais e mais vídeos aqui sobre os meus conhecimentos sobre contabilidade imobiliária. Comenta aqui embaixo quais assuntos você quer ver sobre a reforma tributária, se algum te interessar ou se você tiver alguma dúvida. E compartilha esse vídeo e esse canal com seus colegas para que a gente consiga aí disseminar o conhecimento acerca da reforma tributária, combinado? Então, em relação a esse fornecimento, a esse verbo fornecer, o que que o legislador ele entendeu, ele escreveu, ao que se refere, este fornecimento? Então, fornecer pode ser, você entregar ou disponibilizar um bem material de forma onerosa, tá? Ou não onerosa, se estiver previsto aí na legislação. Você pode instituir, transferir, ceder, conceder, licenciar ou disponibilizar, bens imateriais, tá, inclusive direitos. Então todos esses verbos não se limitam somente a esses verbos que estão na legislação.
eles evocam, né, esta cobrança de IBS e de CBS, tá. E também, prestar ou disponibilizar serviços. Então veja que tem uma gama muito ampla, né, muito grande, de possibilidades aí de haver a cobrança de IBS e CBS a depender do tipo de fornecimento. Então a gente consegue ver que, o propósito do legislador é fechar o cerco, no fim das contas, né, aumentar aí, demonstrar, na verdade, né, a maior capacidade possível, né, tentando abarcar aí todas as atividades possíveis, eh para haver cobrança de IBS e de CBS. Para, de certa forma, dar base para essa base ampla de incidência conforme a gente viu ali no fornecimento, a gente vê que na definição de operação, onerosa, o legislador considera que este tipo de operação será uma operação que há o fornecimento e que também haja uma contraprestação. Então ele dá uma lista, um rol, que ele tem alguns exemplos, mas eh, ele não é fechado, né, ele pode ter aí mais contextos, fora dos exemplos que ele deu. Então, a gente consegue ver que a compra e venda, por exemplo, de imóveis, ou de outros bens, normalmente é um tipo de operação onerosa, alocação, licenciamento, concessão, cessão. E aqui tem um item que é muito interessante, que normalmente a gente não via nas outras legislações sobre consumo, efetivamente, que é o mútuo oneroso. Então, se você vai aí emprestar dinheiro para uma empresa que é do seu grupo e você vai emprestar de forma onerosa, a priori, me parece que pode haver IBS e CBS, sobre este mútuo, tá? Porque, entraria no contexto aqui do que o legislador mencionou como fornecimento, tá? Contraprestação e uma operação onerosa. Então, aparentemente, a gente consegue entender que está acontecendo, né, uma amplificação, né, da base do que pode ser considerado operação de consumo, né, para fins de tributação. E aqui a gente tem uma outra definição que é muito interessante, que é a definição de fornecedor. De forma bem simples, o fornecedor é aquela pessoa que vai realizar o fornecimento. Mas algo muito interessante que a gente pode observar é que este fornecedor, ele vai ser para fins de IBS e CBS, tá? Falando aqui de reforma tributária. Ele pode ser tanto uma pessoa jurídica quanto uma pessoa física. Sim, uma pessoa física, ela vai poder aí ser contribuinte de IBS e de CBS. Eh, Antes, né, nas legislações, passadas, a gente tem aí, por exemplo, no regulamento de imposto de renda, algumas previsões de que, em alguns contextos específicos, esta pessoa física, né, executando aí, algumas atividades, ela poderia ficar equiparada à pessoa jurídica para fins de tributação, imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Mas agora a gente vê o nascimento de um novo tipo de, contexto, tá. A gente vai ver o nascimento de uma pessoa física que ela não necessariamente está equiparada à pessoa jurídica, mas mesmo assim ela vai ter que recolher impostos como se fosse uma. E isso, claro, sem ser uma pessoa jurídica. Então a gente vai ter aí pessoa física e pessoa jurídica recolhendo IBS e CBS, a depender aí, do tipo de atividade que essa pessoa física estiver executando e se isso estiver previsto, nesta legislação, na Lei Complementar 214 de 2025. Um exemplo que a gente vai ter aí, que eu vou publicar nos próximos vídeos, é a pessoa física que opera com bens imóveis, tá? A depender aí do volume de operação que ela tem aí de construção para venda, de compra e venda de imóveis e de locação, ela pode se tornar, uma contribuinte de IBS e de CBS, mesmo não sendo aí equiparada à pessoa jurídica para fins tributários. Para onde esse tributo ele vai ser devido? Porque, conforme eu falei lá atrás, cada ente federativo vai, poder estabelecer a sua alíquota, referenciando, né, conectando essa alíquota com a alíquota de referência publicada pelo Senado Federal ou não. Então, como a gente vai saber, para onde que vai ser devido esse tributo? Basicamente, a gente vai ter aqui, talvez, uma ruptura, uma transformação, em relação às regras que a gente tem hoje, tá?
Porque de acordo com as regras que a gente tem hoje, tanto falando de todos os impostos, num geral, e tributos, o imposto ele pode ser devido no local da prestação do serviço, por exemplo, ele pode ser devido, no local de onde a mercadoria saiu ou de onde a mercadoria chegou, ele pode ser devido no local do domicílio do prestador de serviço ou no local do tomador, de serviço. Existem várias, regras, várias determinações que vão aí falar para onde vai ser devido. Mas agora falando de IBS e de CBS, tá, desses novos impostos sobre o consumo, a premissa básica, tá, operacional de onde vai ser devido, é que estes tributos serão devidos no destino da operação, tá. Então a gente tira de jogo, a possibilidade de incidir, por exemplo, sempre no local do prestador ou sempre no local de onde a mercadoria saiu, para passar a dever estes tributos somente no destino da operação. Esta será a nova premissa tanto para prestação de serviços, tá, no geral, mesmo que o prestador ele não esteja fisicamente no local da prestação do serviço e também para entregas de bens materiais e imateriais. Então a gente pode ver aqui alguns exemplos, como é o caso dos bens materiais. Será considerado, né, o devido no local da entrega ou da disponibilização do bem ao destinatário, tá? Aí o destinatário ele pode ser tanto o adquirente dessa mercadoria quanto não ser. Então, é interessante, né, nos casos de venda de bens materiais, designar muito bem quem é o destinatário, tá? Se vai ser o adquirente ou se vai ser um terceiro, tá? E no caso de bens imóveis, que é o que, a maioria do meu público aqui, acompanha, né, trabalha, inclusive, né, não só a comercialização desses bens imóveis, mas também os serviços prestados, né, fisicamente sobre eles, os serviços da construção civil, por exemplo, construção por empreitada, por administração, e os serviços de administração e de intermediação. Estes serviços e a operação, né, de compra e venda, incorporação e loteamento serão devidos no local em que o imóvel estiver situado, tá? Então, passa a ter essa nova premissa aí para quem trabalha com imóveis, é sempre o local do imóvel e pronto, acabou a discussão. E aqui também a gente vê o fim de uma guerra, né? A gente presenciou por muito tempo as prefeituras brigando em relação aos serviços de intermediação para ver quem que era, para onde era devido o imposto, se era devido para o município do prestador, do intermediador, ou se era devido para o município onde o imóvel estava situado. Então a gente vê o fim dessa guerra, porque agora o imposto vai ser devido onde o imóvel está situado, tanto para intermediação quanto para administração também. E a gente vê no item 5 ali, que é um item final, que o legislador ele deixa bem claro que todos os demais serviços e demais operações com bem móveis e materiais, principalmente, o que vai ser considerado vai ser o local do domicílio principal do adquirente ou do destinatário, mesmo que, né, este serviço ele não seja prestado presencialmente. Então, por exemplo, o meu serviço de consultoria e de contabilidade, ele não é um serviço que é prestado presencialmente lá no local, no domicílio do meu tomador. Eu presto aqui no meu local onde eu trabalho. Então, mesmo que eu preste de forma online este serviço, ele será devido lá no domicílio do meu tomador, do adquirente ou do destinatário. A gente presencia uma mudança muito relevante em relação ao local, né, para onde esse tributo será devido. Como eu mencionei alguns slides atrás, a gente vai ter a presença da não cumulatividade na apuração desses tributos. E o que basicamente isso quer dizer? Que a gente vai dar adeus ao regime cumulativo de PIS e COFINS, tá? Então, se você aí que está no lucro presumido, que apura PIS e COFINS no regime cumulativo, pode dar adeus a partir de 2027, tá? E você aí também que está no lucro real e tem alguma atividade ou outra que está no regime cumulativo e algumas, né, a maioria também no regime não cumulativo, você vai dar adeus a esses tipos de apurações, tá? Então agora, o imposto ele
vai ser pago por fora, como eu mencionei, e as suas aquisições, e a ideia, a premissa é que, de uma forma ampla, tá, de aquisições, ela gere créditos de não cumulatividade. Fazendo o mesmo exemplo, né, da operação de R$ 1.000. Se você toma um serviço ou compra um bem material ou imaterial, em que o valor dele, né, da operação é de R$ 1.000 e numa alíquota de 28 você apura R$ 280 de tributos, você vai pagar para o seu fornecedor R$ 1.280, tá? E não como era na forma antiga, né, na apuração cumulativa, somente, por exemplo, os R$ 1.000, onde o imposto ele estava embutido neste preço, neste valor que você transferia para o seu fornecedor. Agora não. Agora o imposto ele está por fora do valor da operação. Então são R$ 1.000 em relação ao valor da operação e R$ 280 em relação ao tributo incidente sobre essa operação. E algo muito, muito importante que a gente precisa refletir e estudar em relação à reforma tributária é em relação às empresas do Simples Nacional, que são aí, na sua grande maioria, a grande maioria, né, na verdade, das empresas que a gente tem aqui no Brasil. Como que vai funcionar de forma prática, tá? Para essas empresas do Simples Nacional. Basicamente, essas empresas terão duas opções. A opção 1, ela vai continuar no regime do Simples Nacional para apuração de todos os seus tributos ali, tributos sobre a renda, tributos sobre a folha, né, INSS patronal, e os tributos também sobre o consumo, que vão ser extintos, né, ICMS, ISS, PIS e COFINS, e vão aí dar lugar a IBS e a CBS dentro do PG-das-D, que é aquela guia do Simples Nacional também. Então, essa empresa ela tem essa possibilidade de se manter no regime do Simples Nacional, mesmo que tenha IBS e CBS, e manter também a sua carga tributária, tá? Que ela já paga hoje na sua guia do Simples Nacional. Mas essas empresas do Simples Nacional, elas também terão a oportunidade, tá? Terão a opção de fazer um estilo de regime híbrido. E como que funcionaria esse regime? A IBS e CBS, essas empresas seriam contribuintes regulares. E o que seria isso? Elas iriam apurar débitos na sua operação e vão poder também apurar créditos, né, da não cumulatividade em relação às suas aquisições. Vão poder fazer essa sistemática de apuração de débitos e créditos. Tá? E para os demais impostos, né, como imposto de renda, contribuição social e INSS, ela pode manter o pagamento desses impostos no seu regime do Simples Nacional normal. Então é meio que um regime mixado, né, híbrido. E quais são as consequências dessas escolhas, né, para essas empresas do Simples Nacional? Se a empresa que é do Simples decidir pela opção 1, ou seja, ela recolher tudo dentro do Simples Nacional, ela não vai poder apurar crédito da não cumulatividade, ou seja, as suas aquisições elas não vão dar direito a crédito para ela poder abater dos débitos dela, e o crédito que ela gera para os adquirentes desta empresa do Simples Nacional será o débito que ela tiver lá na guia do Simples Nacional dela, né, do mês, que vai ser destacado no documento fiscal. Então, como o regime do Simples Nacional é um regime simplificado, é praticamente um estilo de benefício fiscal, então este valor de IBS e de CBS ele vai ser muito menor em comparação a uma empresa que recolhe, né, estes tributos no regime regular. Então, esse será, entre aspas, o pênalti, né, a penalidade que essas empresas aí do Simples Nacional elas vão sofrer, e também, né, os adquirentes de empresas do Simples Nacional, eles vão sofrer também, porque eles vão tomar um crédito muito menor, ainda vão tomar um crédito, né, mas é um crédito muito menor em relação a se ele tivesse contratado uma empresa que não é do Simples Nacional, é um contribuinte regular também, um fornecedor que é contribuinte regular, para esse tipo de operação. Então tem esse pênalti para quem ir pela opção 1, para os prestadores, para os comerciantes que irem pela opção 1 do Simples Nacional. Se ele ir pela opção 2, então ele vai ter essa possibilidade de apurar créditos e débitos da não cumulatividade
como um contribuinte normal, de IBS e de CBS. Nesse sentido, o valor que ele toma de aquisição, o valor que ele paga, né, nas suas aquisições, de IBS e de CBS, ele pode tomar crédito normal, e os adquirentes que sejam contribuintes de IBS e de CBS, na forma regular, eles vão poder tomar o crédito cheio, destes tributos, nessas operações. Então, para quem é adquirente, né, e é contribuinte regular, faz mais sentido ele ter relação, com empresas que mesmo que sejam do Simples, que elas estejam no regime híbrido, tá. Então, isso é algo que vai ter que ser planejado, vai ter que ser estudado para ver se, caso você tenha muitas empresas aí, como fornecedor, tá, que são do Simples Nacional, você vai ter que segregar aí para ver quem você consegue, levar, né, convencer a utilizar o regime híbrido para te dar mais crédito, e quem infelizmente você não vai conseguir e vai ter aí uma possibilidade de creditamento muito menor. E como eu vou fazer, eu contribuinte regular de IBS e CBS, eu vou fazer para apurar os meus créditos dessa não cumulatividade. Basicamente, a gente vai ter aí o nascimento de um regime financeiro, tá? Para você conseguir identificar o que você vai poder usar como crédito na sua apuração do mês e o que você não vai poder utilizar como crédito ainda, tá? E o que seria esse regime financeiro? Basicamente, o crédito que eu vou poder usar naquela apuração para descontar, para compensar, os meus débitos, será o débito, do meu fornecedor na minha etapa anterior, que já foi recolhido, tá. Então, um débito que não foi recolhido ainda de uma aquisição minha, eu não vou poder tomar crédito, tá? Então, isso tem que ser, analisado, tem que ser conversado com, o seu fornecedor, para você garantir que daquela sua aquisição, as principais aquisições, pelo menos as que geram mais, relevância aí para o seu negócio, você tem que garantir que este débito da etapa anterior vai ser recolhido para que você possa ter essa possibilidade de usá-lo como um crédito aí nas suas apurações. E, além dessa questão da necessidade de extinção do débito, a gente vê que você só vai poder apurar crédito, tá, daquilo que tiver documentação fiscal idônea, tá, emitida. Se uma operação não estiver acobertada, por uma documentação fiscal, tá, legal e emitida, você também não vai poder tomar crédito. Então são 2 condições que a gente pode ver que você vai precisar atender aí com veemência. Emitir, né, verificar, a emissão da documentação fiscal pelo seu fornecedor e garantir que o débito dessa operação ele seja recolhido. Cumprindo com esses 2 requisitos, você vai conseguir aí ter direito a créditos. E como esses débitos da etapa anterior que eu mencionei, eles vão poder ser extintos, né, de uma operação. Basicamente, existem 5 formas, que a gente vai ter aí, de acordo com a legislação, com a Lei Complementar 214 de 2025, para a gente poder extinguir estes débitos, tá? A primeira forma é a forma como a gente conhece hoje, né, que é o pagamento pelo contribuinte. Então, o fornecedor, ele recebe lá, deixa eu voltar aqui para ficar até mais fácil. Aqui, laser, aí. Então, de uma operação de R$ 1.000, tributos por fora de IBS e de CBS de R$ 280. Então eu pago para o fornecedor R$ 1.280, tá? Então o fornecedor, ele recebe 1.280, R$ 1.000 é da operação dele, e os 280 que foi apurado por fora, ele recolhe, né, ele paga, este tributo para o fisco, né, para a União, para os estados e para os municípios e Distrito Federal. E uma segunda modalidade de extinção, do débito é a compensação com créditos da não cumulatividade. Então, esse fornecedor que recebeu esses 1.280 e precisa pagar esses 280, para o fisco, o que ele pode fazer? Se nas aquisições que ele teve, ele apurou créditos da não cumulatividade, ele pode pegar estes débitos, esses créditos que ele apurou e compensar aí os débitos dessa operação.
ele fazendo esse procedimento, ele também extingue, o débito dessa operação e te dá esse direito de utilizá-lo, né, como crédito nas suas apurações. Uma terceira forma de extinguir esse débito, né, é o split payment, que vai ser aí uma nova forma, de extinguir os débitos de uma operação que eu vou explicar mais para frente, tá? Uma quarta forma de extinguir os débitos é o adquirente pagando este débito no lugar de ele transferir para o fornecedor pagar. É como se o adquirente antecipasse esse débito e pagasse, né, para o fornecedor só o valor que compete à operação. Numa quinta modalidade de extinção do débito, a legislação, né, o legislador, ele pode prever que um terceiro ele seja designado para fazer esse recolhimento, tá? Que não seja, por exemplo, ou o adquirente ou o fornecedor. Então, a legislação pode prever uma terceira pessoa para extinguir esse débito. Então, se eu estou na posição, por exemplo, de um adquirente que quer ter direito aí aos seus créditos de forma mais célere, de forma mais rápida, sem querer ficar com dor de cabeça com o meu fornecedor, eu tenho que ir pelas opções ou do split payment, né, ou pelo pagamento feito por mim adquirente. Assim, eu consigo de uma forma mais célere ter o direito a esses créditos, senão eu vou ter que esperar aí o fornecedor ele fazer o recolhimento, né, ou ele por si só fazer a extinção desses débitos. Então, a gente vê que vai nascer aí também mais uma necessidade de planejamento, de estratégia para ver o que vale mais a pena. Então, de forma bem prática e bem resumida, como que vai funcionar essa operação do split payment, tá? Então, vamos pegar aquele mesmo exemplo de uma operação de R$ 1.000 a uma alíquota de 28%, que resulta aí num valor total de 1.280. Você aqui na condição de adquirente ou também pode estar aí na condição de fornecedor, mas aqui na condição de adquirente, o que você faz? Você envia a remessa de R$ 1.280 para o banco, né, para a entidade financeira, fazendo aí a vinculação com a documentação fiscal que vai apontar o valor destacado aí de IBS e CBS. O banco vai fazer essa conexão da documentação fiscal com o valor que você fez de remessa e ele vai identificar quanto que é correspondente ao valor da operação e quanto que é correspondente ao valor aí dos tributos devidos, né, por fora sobre essa operação. E o que ele vai fazer basicamente? O que for competente ao fornecedor, a operação, ele vai fazer aí o Pix, né? A remessa, a transferência para o fornecedor, os R$ 1.000. O que for competente aí a tributos, a IBS e a CBS, ele vai fazer aí a transferência para a União, para os estados, né, municípios e para o Distrito Federal. Então, é aqui que acontece o split, né, a divisão. O banco pega do valor total e divide. O que compete à União manda para a União e o que compete ao fornecedor manda ao fornecedor. Então, basicamente, esta é a nova forma aí de pagamentos, né, de impostos, que é basicamente uma retenção feita pelo banco, né, uma antecipação feita pelo banco. E aqui a gente traz também um momento de reflexão muito importante que é, talvez, com o advento da reforma tributária, vão ser necessários aí novos planejamentos, novos estudos para a, a gestão do caixa, né, dessas empresas aqui, principalmente falando de fornecedor. Por quê? Antes, né, nessa forma de apuração cumulativa, quando o fornecedor ele recebia o valor não dos bancos, mas do adquirente, o imposto estava embutido, né, no preço aqui da operação. Então, como o imposto está embutido e é o fornecedor que tem que fazer esse recolhimento, ele podia aí ter essa liberdade para rentabilizar esse dinheiro do imposto da forma que ele achava melhor até o momento de recolher esse imposto efetivamente. Agora não, aqui neste novo contexto, principalmente com split payment, tá? E também com a forma de pagamento pelo adquirente, que eu vou explicar no próximo slide, o fornecedor ele não vai ter mais esse dinheiro do imposto para rentabilizar, tá? Ele vai ter somente o dinheiro da operação.
Então, essa gestão de caixa, esse fluxo de caixa, ele vai ter que ser reestruturado, vai ter que ser, estudado, né, para ver quais serão aí as novas estratégias, os novos planos para que você consiga rentabilizar a sua empresa, sem que ela seja afetada a nível de caixa, tá. E como é que vai funcionar, por exemplo, o pagamento pelo adquirente, que é uma das formas que eu mencionei lá atrás. Ele vai funcionar em algo muito semelhante ao que a gente reconhece hoje como a retenção de imposto, né, retenção de imposto de renda, de PIS, de COFINS, de INSS, que seja. Vai ter aí a emissão do documento fiscal pelo fornecedor de 1.280, né, sendo que 1.000 é em relação à operação e 280 é em relação aos impostos. O adquirente, por sua vez, o que que ele vai fazer? Ele vai identificar qual é o valor da operação, né, a gente vê aqui que some, a figura dos bancos, né. Então o adquirente ele vai ver o que é o valor da operação e vai fazer o Pix aqui, vai fazer a transferência para o fornecedor, tá. E o saldo, né, que vai ser aí o tributo devido, ele vai fazer a transferência para o fisco aqui, pagando a guia de IBS e de CBS. Então aqui a gente vê mais uma modalidade, né, que se aproxima, eh, aquela retenção que a gente conhece, mas não é efetivamente uma retenção, porque é o valor do débito da operação que está sendo extinto, né. Então a gente vê aí mais uma nova modalidade de extinguir o débito. E, né, pensando naquela questão de celeridade para você ter direito à apuração do crédito, talvez, né, mesmo tendo esse pênalti no seu fluxo de caixa, já que você vai ter que recolher, pagar a operação e recolher o imposto, mesmo tendo esse pênalti, você vai conseguir aí ter uma apuração mais célere, ter um crédito mais célere, para compensar aí com seus débitos da apuração. E aí, o que que você achou, dessas mudanças que vão passar a fazer parte do nosso cotidiano tributário a partir do ano que vem já, né, pelo menos em teste, né, em fase de teste, em 2026, e 2027 aí começando a todo vapor com CBS, e 2029 a gente começando aí com a IBS de forma gradual. Você vê que a gente vai ter aí uma transformação na forma de se apurar os tributos e, de certa forma, né, e consequentemente, uma transformação na forma de fazer negócio, né. Agora que a gente vê o regime cumulativo saindo de cena e esse regime não cumulativo com apuração de débitos e créditos entrando no nosso contexto empresarial, a conformidade e a verificação, com seus fornecedores, a negociação de contratos com seus fornecedores, vai ganhar muito mais peso no contexto tributário, tá. Então, ter um fornecedor que está no Simples Nacional, por mais que ele seja, um fornecedor relevante para você, talvez te deixe mais sensível, talvez te deixe mais, enfraquecido em relação a aos seus créditos da não cumulatividade, né, talvez você fique com uma carga tributária um pouquinho maior, mesmo que eventualmente você tenha aí algum ganho financeiro na negociação com esse fornecedor. Ao passo que, né, você aí na condição de prestador de serviço, você na condição de fornecedor do Simples Nacional, talvez alguns fornecedores te pressionem a sair, desse regime completo para ir para um regime híbrido, para que você continue tendo relações com ele e consiga aí fornecer mais créditos para ele. Então a gente percebe que isso vai configurar numa mudança completa aí de fazer negócios, de fechar negócios aqui no nosso contexto brasileiro. Então, se você, empresário ou contador, e está procurando alguém que te ajude a entender os impactos, da reforma tributária no seu negócio, entre em contato pelo link de WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo ou pelo QR Code que vai ficar aparecendo na tela agora, para falar diretamente comigo e eu vou poder aí te ajudar a estudar o seu cenário, a planejar, o que pode ser feito, nesta reforma tributária para continuar viabilizando o seu negócio e buscar a maior economia tributária possível dentro da legislação. Fica ligado, porque nas próximas semanas agora terão vídeos sobre os impactos da reforma tributária para quem opera com imóveis, tá? Então, valeu!